Tá no ar o Vieira Cast da semana. E hoje, né, aproveitando o mês de março, né, mês da mulher, mês do Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? O Vieira Cast tá apresentando aqui mulheres encorajadas, mulheres empoderadas, né? E a gente só tem mulher escandalosa, né? Vocês já sabem disso. Escandalosa que eu digo, empoderadérrima, né? Mulher que chega chegando. E hoje a gente vai falar sobre violência nas escolas. É um assunto chato, né? Mas que tem que ser falado. Ainda mais que a gente trabalha com assistência e capacitação. O Instituto Vieira, ele prima pela valorização do profissional, da capacitação profissional, assistência, enfim. Um assunto chato, mas tem que ser falado. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Mas daqui a pouco eu falo dela pra vocês. De tempos em tempos, episódios de violência nas escolas de todo mundo aparecem em destaque na mídia, levantando calorosos debates acerca da dúvida: de quem é a culpa? Alguns especialistas já se manifestaram sobre a presença de policiais nas escolas. Uma pesquisa global foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escolas do segmento ciclo do ensino fundamental e ensino médio, se eu não estiver errado, é isso? Fundamental 2 e médio. Que contempla alunos de 11 a 16 anos e colocou o Brasil no topo do ranking de violência nas escolas. Esse levantamento considerou dados de 2013 e até hoje a gente ainda continua no ranking. Isso é super preocupante. Diante desse triste quadro, convidamos hoje a nossa convidada especial, a nossa pedagoga, né? Pedagoga lá do Instituto Vieira, Helena Cosme, né? Para essa reflexão sobre esse tema chato, mas ao mesmo tempo tem que ser falado, né? Helena é uma pedagoga super experiente, né? Tem anos de estrada. E assim, a gente tem o maior orgulho, né, de falar de mulher para mulher no mês da mulher, né? E ter uma mulher à frente de uma direção escolar ou na pedagogia, enfim, que são as cabeças do centro de uma escola, né? Para o funcionamento, para aquele engajamento daquela escola. E Helena Cosme, a nossa pedagoga, ela atua na rede municipal, né? Já tem muitos anos, né, Helena? 28 anos. 28 anos de estrada. 28 anos, como dizem os bons e velhos professores, 28 anos de magistério. E no Instituto Vieira, ela abraçou o projeto Poderosas lá no início. A Helena começou naquela ação social, né, quando não tinha nada, né, e abraçou o projeto, abraçou a ideia do deputado Léo Vieira, né, que é o padrinho do projeto do Instituto Vieira. E hoje a Helena certifica mais de 2.000 profissionais, né, que estão aí no mercado de trabalho, que estão tentando uma vaga ou então já se enquadraram no mercado de trabalho, quando lá atrás não tinha o Instituto Vieira, eles não tinham oportunidade nenhuma. Nem a possibilidade, né? Eles nem pensavam na possibilidade de ter essa acessibilidade. É muito bacana o trabalho do Instituto Vieira e, Helena, eu quero te parabenizar, tá? Pelo seu trabalho. O quanto é importante o seu trabalho no Instituto, tá? Além de profissional de 28 anos de magistério, você, para o Instituto Vieira, é a alma, o coração e a mente do Instituto Vieira. Parabéns. A pedagoga Helena tem um único filho, né? Fala o nome dele. Matheus. Que sabe os valores da educação e a função da palavra respeito ao professor, à autoridade maior que está dentro da sala de aula. Essa é uma cobrança muito feita, em geral, para os filhos de professores. Mas saber que você tem um filho, né, e ele sabe todos esses valores e respeita todos esses valores, é muito importante. Eu preciso fazer uma ressalva hoje,
Eu conversando com a Helena antes de vir aqui pro programa, a gente estava até debatendo sobre isso. Ah, vamos falar, não vamos falar? Isso foi muito falado na última semana e eu não quero dar ibope para o que não é bom, mas precisa ser pontuado, tá? Essas coisas ruins precisam ser pontuadas. E o Instituto Vieira e o Vieira Cash repudia a manifestação da funkeira, tá? A manifestação indecorosa da funkeira MC Pipoquinha, que se dirigiu de maneira totalmente desrespeitosa e inaceitável à classe mais importante do país. Pipoquinha, eu só tenho um recado pra você. Seguinte, que até pra você chegar onde você tá hoje, nas suas redes sociais, pra você falar com seu público, pra você ganhar 70 mil num palco em 30 minutos, você precisou de um professor. Porque hoje você só sabe falar, ler e escrever por causa de um professor. Máximo respeito à classe. Vamos lá, Helena. Nossa. Então, se solte, respira e vamos com tudo. E iniciando, né, com base nessa pesquisa que a gente leu agora, né, que a gente apontou, eu fiquei incomodada com esse percentual. E diante desse quadro, você, como educadora, caberia aos gestores trazer esse tema para dentro das salas de aula? Eu acredito que sim, sabe, Bianca? Porque a escola, ela tem uma função social muito além do ler e escrever. A gente não pode focar, não pode nem deve focar somente em conteúdo. O conteúdo pelo conteúdo, ele é esvaziado e acaba fazendo com que pessoas, né, que têm uma certa influência social façam um discurso esvaziado como esse, que nem merece muito a nossa fala. Porque quando você trabalha com valores, educação pautada em valores, você vai além do ler e escrever. Então, quando a escola consegue entender isso, quando o educador consegue entender isso, a gente consegue fazer a volta, né? Fazer a roda girar. Porque a gente, além do conteúdo, juntamente com a família, a gente fazer esse papel social, que é também de transmitir valor, né? Os valores, eles são fundamentais para que a educação do ler e escrever, ela tenha de fato um crescimento social. Porque o que vem acontecendo nos últimos tempos, o que a gente vem percebendo, é justamente esse distanciamento. E eu não estou falando de religião, né? A gente tem que pautar a escola num estado laico, onde todos sejam respeitados, independente de sua religião. Mas que os valores que estão além até da religião, que é uma coisa muito maior, eles sejam também praticados e ensinados no dia a dia. E como é que é isso? Semana passada eu tive um problema dentro da escola e eu trabalhei justamente a questão do respeito, né? A gente fala tanto de respeito, mas o que é o respeito? O respeito não precisa de muita definição. A criança precisa entender, e se a criança entende lá nas séries iniciais, logicamente que aquele jovem de 11, 13, 16, 20, 50, 60 anos vai continuar entendendo. É o que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gosto que faça a mim. Quando eu consigo entender esse conceito, e não é entender com um monte de discurso, com um monte... É no dia a dia, né? Quando eu dou um tapa num colega, ou quando eu levo um tapa de um colega ou de uma outra pessoa, aquilo dói em mim. E se doeu em mim, vai doer no outro. Então, eu não vou revidar, né? É um limite bem complicado, quando a gente trabalha isso num âmbito maior que a escola, mas se isso vem de casa, isso não acontece na escola. Quando a gente fala de violência na escola, a violência ela não está na escola. Ela acaba respingando na escola. Porque essa violência já acontece lá fora de alguma forma.
ou na repressão dessa criança, desse adolescente de alguma forma, né? Ou na falta de estrutura familiar que essa criança não teve. Alguma coisa está acontecendo lá fora para que essa criança ou esse adolescente venha de alguma forma romper as regras sociais de convivência dentro do ambiente escolar. Que é muito menos punitivo, vamos colocar assim. Né? Porque a criança que sofre violência externamente, quando ela chega na escola e ela despeja, né, ela transborda essa violência dentro da escola, alguma coisa lá fora tem que estar acontecendo. Então, nós profissionais da escola temos que começar a olhar, não olhar a violência em si, mas o que está causando essa violência lá fora. E não é coisa grande, né, porque a gente busca, às vezes, muita coisa lá fora. Porque o Estado não fez isso, porque aquilo não fez isso, porque... Não, tem coisas que são tão pequenas, né, que é uma conversa, às vezes. É um embate que deveríamos ter no nosso dia a dia. Claro. Dentro do seio familiar, dentro da própria igreja, né, não da igreja, mas das instituições religiosas como um todo, é esse tipo de discussão, esse tipo de conversa. Porque, às vezes, até o próprio responsável daquela criança está precisando ser ouvido. E, às vezes, ele não encontra esse espaço de fala, de escuta. Lá no Instituto, nós temos as rodas terapêuticas que fazem essas rodas de conversa para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam ter voz. E o que a gente precisa hoje é criar, não apontar, criar espaços onde tantos crianças, jovens, adultos, idosos tenham essa dinâmica do falar, de serem respeitados na sua individualidade e enquanto pessoas. Isso que é importante dizer. Até você já respondeu até a minha segunda pergunta, que seria, na verdade, o que fazer para evitar, né? Porque, na verdade, a violência na escola, ela só é o ponto final. Sim. Né? Sim. Ela começa lá atrás. Lá atrás. Então, assim, para evitar é o falar, né, Helena? É o falar e o ouvir sem julgamento, que é outra coisa tão difícil, né? Lá no Instituto nós temos uma psicóloga, ela já deu algumas entrevistas aqui, a Cláudia, e ela fala assim, eu como psicóloga, eu não faria isso. Mas como você não é psicóloga, ela fala muito isso, você pode fazer o que você quiser. Mas essa escuta, né? Essa escuta sem julgamento. Eu acho que quando ela fala isso comigo, né, que eu posso, de repente, fazer algumas intervenções, que eu não tenho tanta responsabilidade assim, é que às vezes a pessoa chega na escola tão braba, tão carregada, precisando ser ouvida, mas não que eu aponte, você está errada. Né? E isso vai lá da criança pequena. Eu atendo crianças pequenas, eu atendo poucos adultos, poucos adolescentes. Eu paro na faixa de 13, 14 anos. Mas eu pego muita criança pequena e essa criança também tem que ser ouvida. E essa escuta dessa criança tem que ser ouvida de uma forma muito carinhosa e muito acolhedora. Porque essa criança, quando ela é tão pequena, né, de 6, 7 anos, que causa um tumulto, desestabiliza uma sala de aula, é pior do que uma criança grande. Claro. Porque a criança de 14, 15 anos, você imagina assim, tá envolvida com não sei o quê, tá pra cá, tá pra lá. E a criança de 6, 7 anos que causa esse tumulto todo? Que envolvimento essa criança tem? Tão negativo, né? Que influência tão negativa essa criança tem? Às vezes ela só não é escutada, ela só não é ouvida. O grito dela, né? A dor dela não é acalentada. E quando a criança percebe que tem alguém para ouvir, é muito interessante. Essa criança, ela muda, ela se abre, é como uma flor desabrochando, ela se abre, ela se entrega numa fala e diz assim, eu preciso de ajuda. Sem falar, eu preciso de ajuda. E ela vai contando. Semana retrasada, a gente atendeu, eu e a colega de sala, a orientadora educacional lá da escola em que eu trabalho, e a criança começou a falar. E a gente foi ouvindo a história e a gente só se olhava, né? A criança falando e a gente se olhando. Uma criança de 6 anos, com uma história de vida tão dolorida, que de repente nós adultos não iríamos suportar. E aquela criança falava como assim, justificando o que estava acontecendo com ela. Então, provavelmente, se ela não for cuidada agora, quando ela tiver 13, 14, 15 anos,
ela vai ter uma influência muito ruim, negativamente, dentro de sala de aula, Sim. dentro da escola, em relação a esse professor. Até porque ela buscou ajuda, porque quando ela fala, quando ela se expõe, ela se abre ali, ela está buscando ajuda, e ninguém ajudou. Então, o que ela vai fazer? Ela vai descarregar aquela raiva, aquela dor em algum lugar, né? E como ela está dentro da escola, acaba jogando isso para a E escola. ela tem que gritar, né? Ela tem que gritar. De alguma forma. De alguma forma, ela tem que gritar. Quais são os diferentes tipos de violência que vocês detectam mais, assim, nas escolas, enfim? Ó, basicamente é a surra, né? O bater na criança. A gente ouve muitos relatos das crianças, principalmente, dessa questão dessa violência física. E, quando maiores, a violência verbal, né? Escutam muitas coisas pesadas, enfim. Eu acho que está faltando dentro das famílias esse limite, né? O bater, me desculpe aí qualquer pessoa, eu acho que eu tenho um filho de 15 anos, você citou o exemplo aí do meu filho, eu vou citar novamente ele. Eu nunca bati no meu filho. Então, eu acho que bater, se eu tiver que bater, vai ser o último recurso, não o primeiro. Então, o que eu vejo muitas das vezes é que as famílias chegam na escola, quando tem essa demanda de algum problema dentro da escola, é o primeiro recurso da família, não é o último. É o que eu falo, tá faltando o preparo, né? A gente não nasce mãe, a gente não nasce pai, a gente aprende a ser mãe. Não é uma coisa instintiva. Você não vê um cachorro batendo no seu filhote, né? Porque ele tem um tempo de preparo daquele filhote e depois ele vai fazer o seu caminhar sozinho. Eles brigam por território, eles brigam por alimento, mas eles não brigam assim por nada, vamos colocar assim. Esse convívio é diferente. E o que eu vejo hoje é que as famílias, elas se desestruturaram de uma tal forma em que você perdeu o diálogo e perdeu a essência de ser mãe, né? O que é ser mãe, o que é ser pai, qual o limite de conversa. Eu lembro que eu tenho 52 anos. Antigamente, algumas conversas, a criança não participava. Por que será que a gente não participava? Porque não era apropriado, de repente, a gente está ouvindo determinados assuntos, algumas coisas. Você citou essa funkeira aí, eu nem vi, porque eu tenho me recusado a ver alguns noticiários, alguns tipos de notícia. Eu vi algum bafafá na rede. Bom, né? Como eu não vi que não era nada que iria me acrescentar culturalmente, eu não li. Eu vi, mas aquilo não prendeu a minha atenção, porque eu estou aprendendo a filtrar o que de fato é importante para o meu aprendizado, para o meu crescimento enquanto pessoa. Então, eu acredito que as famílias precisam ter esse olhar atencioso. O que de fato é importante. A gente tem essa porqueira aqui, hoje, que é uma maravilha. Você faz tudo aqui. Exatamente. Mas você tem muito acesso. Mas esse acesso, ele precisa estar acompanhado, principalmente dos menores, até uma certa idade, com responsabilidade. O que essa criança está vendo, o que essa criança está assistindo, o que essa criança está ouvindo, que tipo de conversa dentro dessa casa, e até mesmo dentro da escola, por que não? Sim. Nós fomos obrigados há 2 anos atrás, 3 anos, a usar o celular como ferramenta de aula. E foi um suplício. Sim. Porque para nós, professores, esses recursos aqui, a gente fica olhando para cá, olha para onde eu olho, né? Tá gravando, é onde eu olho, o que eu faço, né? A gente não era a nossa praia. A nossa praia era um quadro com giz ou com a caneta, ou aquele quadro branco. Na sala de aula. Um monte de criança gritando ali, tu tentando botar todo mundo no seu devido lugar, dar ordem àquele espaço ali. São 30 crianças, a gente não está lidando com 30 crianças, a gente está lidando com 30 famílias. A gente está lidando com uma gama de confusões, de questionamentos, de discussões diferenciadas, e o professor tem que levá-los para um mesmo objetivo. E que tipo de discussão a gente faz em cima disso tudo? Né? A internet veio, né? Veio as redes sociais, e hoje a gente começou a proibir novamente o uso de celular na escola. A gente não tem acesso à internet, aí a gente vai precisar passar por outra pandemia para entender que não é a proibição, mas é a inclusão de alguns instrumentos que hoje estão aí gritando, estão nem mais batendo na porta, não, já estão dentro de casa. Está escondido dentro da mochila da criança, dentro da sala de aula, mas que há 2 anos atrás eu podia usar, porque era interessante. Agora eu não posso mais usar porque
não posso mais usar. Então, a gente começar a rever Isso. essas pautas de conteúdo, esses conteúdos, às vezes, esvaziados, sem valor, para não negar o conteúdo. Porque quando a gente fala conteúdo, a pessoa está dizendo, tá negando conteúdo para o aluno, não sei o que. Não estou discutindo a pauta do conteúdo, mas como transformar aquele conteúdo que é essencial para a aprendizagem do aluno um conteúdo real de vida, para que aquela criança possa aprender. Eu vejo crianças hoje escrevendo no caderno. Eu nunca gostei de caderno, eu tenho muitas dificuldades com caderno. E nem por isso eu deixei de estudar, nem por isso eu deixei de aprender e tudo mais. Não estou dizendo que tem que ser contra o caderno, Claro. tem que ser contra a caligrafia, ser contra a letra e tudo mais. Mas eu comento muito isso com minhas professoras das séries iniciais. Em que momento a criança usa a letra cursiva? Só na escola. Em nenhum outro instrumento a gente não tem a letra cursiva, que é aquela letra de mão, aquela letra bonita, que não sei o quê. E a gente fica ali na escola massacrando aquela criança ali, e a criança tem muita dificuldade, às vezes a criança leva uma surra para aprender aquela porqueira daquela letra. Mas já é outra discussão. Mas acaba sendo uma violência, de uma certa forma. Pressão, né? É uma pressão, porque ela não usa aquilo em lugar nenhum, ela só vê aquele instrumento na escola, e a escola ainda fica ali naquela marra ali. Mas tudo bem, a gente pode fazer um outro pod pra gente falar sobre isso. Para falar sobre isso. Mas a questão da violência, ela tá pautada muito nisso, nessa falta de discussão, nessa falta de conversa, nessa falta de diálogo, para a gente definir, primeiro dentro das nossas casas, o que é importante, o que pode, o que é permitido, o que não é permitido. Porque não pode ficar subentendido. Quais são os limites? Porque a gente pensa que assim... ela virou mãe, né? Ela engravidou e virou mãe. Então parece que assim, é um passo de mágica, né? Bate uma condão, puf, tu vira mãe. Não vira. Você tem que aprender. Então é pegar esses conceitos, pegar essa ideia, viver aquilo ali de fato. E uma das coisas de ser mãe, de ser pai, de ser família, é justamente isso, é ter limites. Qual o limite do meu filho? Qual o meu limite com o meu filho? Até onde eu posso ir? A gente viu casos de violência com crianças há bem pouco tempo aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? A gente tem um caso famoso aí, em que aquela criança, ela deve ter feito várias falas, né? Ele deve ter feito várias falas com várias pessoas e ninguém ouviu aquela criança. Ninguém ouviu aquela criança. E eu fico pensando, será que essa criança não sinalizou em momento nenhum? E até que ponto eu banalizei, se eu ouvi, até que ponto eu banalizei aquela fala? Sim. Eu falo isso muito na escola. Quando uma criança chega e diz que o pai bateu não sei o quê, eu falo assim, eu sou orientadora pedagógica, eu não sou orientadora educacional. Eu falo para a educação assim, vamos encaminhar para o conselho? Aí ela fala assim, mas precisa, Helena? Eu falei assim, não sei. Na dúvida, eu prefiro cuidar dessa criança. E aí, o conselho que deveria ter um assistente social para visitar essa casa, um psicólogo para fazer o convênio, porque a escola não tem isso. A escola tem um orientador educacional, um pedagógico. Quando tem essa estrutura, muitas das vezes a gente nem tem essa estrutura para dar assistência a essa criança. Então eu vou ficar esperando o quê? Aquela criança chegar toda marcada na escola? Eu vou esperar aquela criança morrer? Vou esperar, sei lá, acontecer o pior com essa criança? Então, ouviu aquela criança... Ai, meu pai me bateu, outro dia eu ouvi. Meu pai me bateu desse jeito. Aquilo doeu meu coração. Encaminha. Claro. Encaminha. Não espera para ver o que vai acontecer. Eu acho que a função hoje da escola é a função acolhedora, não julgadora. Não de definir se essa criança ela está falando a verdade ou a mentira. E se ela está inventando esse tipo de mentira, o que está por trás disso também? Porque aquela criança aprendeu com aquela mentira. Sim, e provavelmente, Bianca, está acontecendo alguma coisa dentro dessa casa para essa criança precisar criar uma mentira para que olhem para ela. Criar uma fantasia, né? Porque a criança, sim, ela é imaginária. Sim. Ela é muito visual, né? Eu acredito isso, assim. Você como pedagoga pode me falar melhor, mas assim, a criança é muito visual. Ela imagina, eu sonho que a Cinderela veio aqui, botou um sapatinho de cristal e isso, aquilo. Ele imagina aquilo, ele projeta aquilo. Mas ela viu aquilo em algum lugar. E assim, essa escuta, ela precisa começar a acontecer. Eu fui diretora de escola aqui no município durante quase 10 anos. Então a gente vê muita coisa e ouve muita coisa. E assim, uma pessoa do conselho uma vez foi fazer um atendimento na escola, ela falou assim, não tenha dúvida, Helena. Quando a criança sinalizar um problema, não tenha dúvida. Liga pra gente que a gente vem aqui. E aí a gente vai fazer o que precisa ser feito. Então hoje eu vejo o conselho, né, tutelar,
tenho minhas ressalvas com algumas situações, mas isso aí também é outra pauta de discussão, né? Mas é o órgão que tem que ter esse olhar mesmo, esse olhar de ver o que de fato está acontecendo por trás daquela fala daquela criança, de ver a veracidade de fala daquela criança, não a escola. Se uma criança chega muito machucada num hospital, o médico já sabe o que tem que fazer. Ele não tenta resolver, ele não tenta chamar a família para tentar conversar e te contar a história. Ele não faz isso. Ele já resolve. Ele já resolve. Ele faz encaminhamentos para os órgãos competentes. E a escola ela tem que começar a se profissionalizar nesse sentido. A gente não pode e a gente não deve achar que a gente... E é uma coisa bem feminina isso, né? Essa coisa assim do cuidar, de mãe, né? De mãe, de querer cuidar e tudo mais. Achar que a gente vai ouvir aquela mãe vai ser verdadeira com a gente. Porque se essa mãe está ciente do que está acontecendo e não fez nada até agora, ela não vai fazer porque a escola conversou. Claro. Né? E muitas das vezes ela não vai fazer nem porque o conselho foi lá, que não foi denunciado e tudo mais. Ela só vai fazer quando de fato ela, em alguns casos, perder a guarda dessa criança. Então, assim, não romantize, né? Se eu posso falar alguma coisa nesse momento em relação principalmente à escola, ter muita atenção a essa voz silenciosa dessas crianças, desses adolescentes, principalmente esses adolescentes mais violentos. Eles estão tentando nos falar alguma coisa. E a gente só está olhando para a violência que ele está nos causando, o transtorno que ele está causando dentro do espaço escolar. Mas por que será que esse adolescente faz isso? É a minha pergunta sempre. Quando eu recebo um caso de um adolescente, eu digo piolhando dentro da escola, perturbando muito, causando um transtorno muito grande, eu olho para aquela criança, né? Eu chamo de criança, né? E não importa a idade, e falo assim, o que está por trás disso daí? Sim. Porque o que ele está fazendo eu estou vendo, ele está atrapalhando toda a estrutura da escola, ele está causando um transtorno, o professor não quer ficar, um inspetor lá na hora do recreio não aguenta, e ninguém mais aguenta olhar para a cara daquela criança e você não sabe o que fazer. Mas por que essa criança está fazendo isso? O que ela está querendo dizer? Porque ela está querendo me dizer alguma coisa. E aí ali eu começo a olhar para essa criança de uma forma diferente. Eu não olho mais para a violência que ela está causando. Porque a violência eu já sei. Eu tento buscar entender, e se ela não solta alguma coisa, né, em relação ao que está acontecendo no externo, é direcionar essa criança para um atendimento psicológico, né, para onde ela possa ser atendida, porque eu sei que a escola em si é só a válvula de escape dela. Claro. E ela precisa de um acompanhamento mais direcionado. Nesse âmbito familiar que a gente está, nesse contexto familiar, você acredita que, assim, se houvesse um olhar mais cuidadoso no âmbito familiar, essa atividade fim, né? Porque não seria nem violência na escola, essa atividade fim, porque a violência já vem de lá, você acha que reduziria, assim, em termos... Bianca, eu tenho muito cuidado de responsabilizar, assim, o outro, né? Até que ponto eu tenho competência, até social, de pegar essa família que também, de repente, não teve o cuidado. Sim. Né? Eu já vi mãe dizendo assim, eu ponho a colher quente na mão do meu filho para ele não roubar, botei a colher quente na mão do meu filho porque eu não quero meu filho roubando. Essa mãe, ela usou o recurso que ela tinha, ela está errada, erradíssima. Sim. Mas o objetivo dela... era um objetivo, não justifica, mas ela usou aquele recurso. Então, até que ponto eu só julgar essa família vai dar conta disso tudo? Aí eu volto na questão da educação. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que ter mais espaços onde a sociedade como um todo possa estar fazendo discussões do que de fato possa fazer. Porque quando a gente tem conhecimento... né, do que eu preciso fazer para que determinadas coisas não ocorram, é mais fácil. Claro. Eu julgar aquele pai que fez algo errado é fácil, é muito tranquilo a gente fazer esse juízo de valor em cima dessa pessoa. Mas o que de fato nós oferecemos para essas famílias para que elas não ocorressem nesse erro? Vou citar o Instituto. O Instituto trabalha com... basicamente, eu acho que, eu não sei o percentual, mas só de olhar, eu acredito que 70%, 80% do nosso público seja feminino. São mulheres com baixa escolaridade, não são de classe média para baixa, e que foram excluídas do sistema formal de ensino. Então, eu digo assim, você citou o Instituto, né, citou a minha participação no Instituto, e hoje eu tinha até 3 anos atrás...
eu dizia assim, quando eu fui diretora de escola, que foi a minha maior realização enquanto profissional da área de educação. E eu não sabia o que era ser de fato um profissional de educação. Porque quando eu vou para o instituto, eu pego aquela parcela social que estava altamente excluída. Porque ele não tem mais tempo de voltar de repente para um banco escolar e fazer todo aquele processo do ler, aprender, escrever e contar de uma forma tão formal como a escola faz. A escola, por mais abrangente que ela seja, ela ainda exclui. Ela exclui a criança que faz bagunça, ela exclui aquela criança que não consegue aprender. Eu não tô culpando ninguém não, gente. Eu faço parte desse sistema. O bullying, né? Mas também. a gente tem esse perfil. E aí a gente ficou com uma demanda social de mulheres, crianças, homens, que não se enquadram nisso daí. E o Instituto vem dizendo assim, olha, a gente consegue te ajudar a ter uma formação profissional básica, para daí você buscar, a gente já fez um pod, né? O meu primeiro pod falou justamente sobre isso, para você buscar o teu caminho. E quando você consegue fazer isso, né? Você colocou aí mais de 2 mil certificados, isso me dá uma honra social, sabe? É como se eu estivesse devolvendo para Deus tudo de bom que Ele me deu na minha vida até agora. Claro. É a minha missão de vida, hoje eu coloco assim, estar no Instituto. Porque eu estou devolvendo o que eu tive de melhor, que é o meu conhecimento, para essas pessoas que foram excluídas de um sistema a qual até eu participo, que é a educação. Eu faço parte da educação pública há 28 anos. Então, eu fiz parte de um sistema, e faço parte ainda de um sistema, que ainda diz assim, você pertence a esse grupo e eu não consigo dar conta desse grupo. A gente faz isso. Né? A gente tem, infelizmente, eu gostaria de atender todo mundo, enfim, a gente até conversou umas questões de aprovação e reprovação. Eu faço parte desse sistema, mas lá no Instituto eu consigo fazer parte de um sistema onde eu consigo atender esse povo que não se encaixou na formalidade da escola formal, mas que eles precisam e têm direito de se encaixar de alguma forma. E que nem tudo é somente, aí volto lá no ler, escrever e contar, é o valor, né? Porque assim, eu não preciso de um mundo só de engenheiros, eu não preciso de um mundo só de médicos, eu preciso de um mundo só de gente, e gente que esteja bem, para poder transbordar o bem para as outras pessoas. Quando a gente fala de violência dentro da escola, dentro de casa, nas famílias, a gente está falando, não é de uma violência só do tapa, é de uma violência de você não ter, nem saber o que fazer com teu filho, porque algumas mães falam assim, eu não sei o que fazer com meu filho, e de fato essa mulher não sabe. Esse homem não sabe, porque não é só a mulher que chega na escola dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. E tá te pedindo o quê? É a voz de pedido de socorro, porque ele não sabe. É verdade. E como a gente, como formadores, né, educadores, podemos direcionar essas famílias para um caminho do bem, porque ela está procurando, porque quando ela chega e diz eu não sei o que fazer, é porque ela quer fazer alguma coisa. Claro. E ela sente que ela precisa, porque senão ela vai perder. De repente, aquela criança vai ter o mesmo destino que ela teve e ela não quer. Ela quer que o seu filho... Eu falo isso todos os dias para minhas crianças e para os meus adolescentes. Eu venho para cá, para Belford Roxo, eu vejo várias crianças na rua, vendendo bala, e seu pai está apostando em você. A sua família, por pior que seja, por mais dificuldade que se tenha dentro de casa, esse pai, essa mãe, essa família está apostando em você. Ele acredita que você vai fazer a diferença dentro da família, por isso você está na escola. As pessoas falam muito assim, Bolsa Família, Bolsa isso, isso. Não, gente, não é isso não. Aquela família ainda acredita que aquela criança ali vai fazer a diferença na vida daquela família. Porque senão ele estaria na rua, porque muitas famílias não acreditam. Sim. E deixa a criança na rua. E põe a criança, de fato, para vender, que não sei o quê, porque essa perdeu total esperança na vida. Então, assim, a violência, eu acho que é isso. A gente fala muito do bater, né? Do espancar, porque dói, né? A gente vê uma criança foi violentada, uma mulher, hoje eu tenho até casos de homens, né? Porque a gente foca muito de um lado, mas a gente tem a violência de várias formas. É muito triste quando a gente vê essa violência e vê que a gente está perdendo. Sim. Nós, que
que temos condições, e condições que eu falo não é condições financeiras nem intelectuais, é condições como ser humano, de ajudar os outros. A gente teve vários voluntários, alunos nossos, que hoje são voluntários que estão trabalhando com a gente. Chegou no curso para estudar, estudou, modificou a sua vida e hoje estão dando aula. E hoje estão ensinando a sua prática. Olha o resgate. Olha a roda girando. A roda gira, né? A roda gira. Olha essa família criando uma nova história. Porque essa mãe, né, ou esse homem que chega no curso como aluno e de repente se enche de tamanha autoestima, o que ele não está transmitindo para o filho? Com certeza. O que ele não está transmitindo para aquelas outras pessoas? Está girando. E está levando esses outros, quem está de fora, olha assim, nossa, o que acontece lá dentro? Né? E não é só dentro do instituto, é dentro do coração dessa pessoa, dentro da cabeça dessa pessoa e dentro da vida dessa pessoa. Porque modifica. Muda tudo. Eu mudei. E eu não estou falando de dinheiro. Eu mudei a forma como eu olho o ser humano e percebo esse ser humano de uma forma diferente. Eu em 3 anos, em 2 anos que eu estou no Instituto, eu olho hoje o meu trabalho e é muito maior do que eu fiz em 26 anos. O que eu estou conseguindo fazer em 2 anos, ele deu um acalanto na minha alma que gritava por alguma coisa, eu nem sabia o que minha alma gritava. Eu acho que ela gritava para que eu colocasse tudo que eu aprendi, tudo que eu tive de bom para fora e pudesse proporcionar, e todos nós que estamos lá, claro, né, para outras pessoas, o que a gente está fazendo aqui. Né? Esse ouvir, esse meu falar, esse seu falar, que vai repercutir, né, informação para outras pessoas, como isso vai bater para os meus colegas de profissão, para uma mãe, para uma dona de casa que está ouvindo, para um pai que está ouvindo. Talvez até uma mãe que esteja, né, numa situação em que ela também, estou perdida, não sei o que fazer. Ouvi ali a Helena falar, eu vou buscar ajuda. Vou lá no instituto, tem uma roda. Vou conversar com a então, Helena. Vou até mesmo na própria escola do meu filho. Entendeu? Para de repente ser ouvida. Sim. Né? E assim, isso é importante. Sim, porque o pai às vezes, quando a gente chama na escola, sempre falei isso pro meu professor. Não chame o pai para reclamar do filho. Ele sabe o filho que tem. Claro. Não fale do filho da criança na frente de todo mundo. Chame o pai no cantinho e converse. Faça individualmente. Faça a sua reunião no coletivo, de uma forma geral, mas não fale do A, do B, do C na frente dos outros pais. Não exponha, né, a criança e, enfim, a problemática. Coloca a problemática. Posso falar de piolho? Pode. Você não vai dizer que o Joãozinho ali tem piolho. Você vai dizer assim, olha, gente, a gente está com um problema na escola, dá uma olhadinha na cabeça das crianças, o piolho passa de um para o outro, é uma coisa muito normal na infância. Tudo mais. Você não precisa expor a criança. A gente sabe que é o Joãozinho que está com piolho, mas eu não preciso citar o Joãozinho, expor a mãe do Joãozinho ali com a questão do piolho. Então, quando você consegue ter essa empatia, esse olhar, o pai vem para a escola. E para esse pai, a escola é parceria. Sim. E quando eu puxo para um lado e você puxa para o outro, eu tenho um ser ali no meio disso tudo ali. E aí fica muito difícil a gente fazer um trabalho legal. Né? Então eu falo isso para minhas mães na escola. Tem lá o companheiro, né? O marido, um companheiro. Não discuta sobre a criança na frente da criança. Claro. Vai para um canto, conversa e tenta se entender. Tira um denominador comum, passa para a criança. Um tire a autoridade do outro. Se não pode fazer isso dentro de casa, não pode fazer isso na escola. Não tire a autoridade da escola. A escola teve um problema com a escola, ouve a criança, sem alarde, leva a criança para a escola, sem a presença da criança, conversa com a criança. Eu acho mais fácil. Eu acho que a coisa flui melhor desse jeito. Tem mães que não conseguem. A gente consegue respeitar e entender, a gente acalma essa mãe, acalma esse responsável. Geralmente, eu falo muito mãe, gente, desculpa, mas geralmente a gente atende mais as mães do que os pais, né? Dentro da escola, mas a gente também atende bastante, eu pelo menos atendo bastante homens às vezes na escola. Atende essa família e sempre sem a criança. A criança precisa ser ouvida, mas tem coisas que a criança, no entrave ali, com algum problema que
teve dentro da escola, a criança não precisa participar daquilo tudo. Sim, ela fica É, meio que, né? Para não causar nenhum estranhamento, porque se você tira a autoridade de um adulto, vamos colocar assim, você acaba gerando problemas maiores lá na frente. Então, a questão da violência é muito complexa, Bianca, muito complexa mesmo, porque não tem um culpado, não tem um responsável. Né? Existe, é um provérbio, eu acho que é africano, né? A tribo toda se une. A tribo se une, isso. Para cuidar de uma criança, para né? educar, para cuidar de um. E a educação é muito isso, né? É todos se unindo para cuidar desse um. Porque se um desse daqui puxar essa criança, né? Ou super proteger, enfim, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Desculpa a expressão, mas vai dar ruim. Vai dar ruim. Então vamos focar, vamos voltar para dentro esse olhar para essa criança, olhar para essas famílias. Nós, professores, de fato, muito atarefado, a gente acumula. É muita gente. Somos maioria, né, feminina dentro da escola e, infelizmente, a gente ainda vive num país, né, que não valoriza tanto o serviço feminino. A gente acaba ganhando um pouco mal e a gente tem que chegar em casa, dar conta ainda da casa, dos afazeres domésticos. É puxado, a gente tem uma carga, é muito difícil. Eu acho que o professor, ele não merece meu aplauso. Ele merece, sim, as minhas orações. Ele merece de gratidão por ter escolhido essa profissão. Porque se é difícil educar um que veio de dentro de você, que vem com toda a bagagem de família que você já conhece, imagina você educar 30 que você nunca viu. Exatamente. Nunca viu. Então, é isso, é sobre isso. Né? Se as famílias entenderem, se a sociedade entender, se o próprio professor entender isso, ele não vai dar conta de tudo. Sim. Então grita, pede ajuda. A família, ela tem que olhar para a escola e ver assim, cara, eu tenho maior dificuldade de atender o meu filho. Como é que eu quero que a professora dê conta dos 30? Porque ela não deu conta sobre... Quando ela perde ali, às vezes, a linha com o Joãozinho, vou citar o Joãozinho de novo, tadinho do Joãozinho, ela não perdeu a linha com o Joãozinho, ela perdeu a linha com 30. Com certeza. Ela perdeu o equilíbrio dela com 30. Você está entendendo? Então, assim, olha, vamos olhar com um olhar atencioso, com um olhar de gratidão, que uma pessoa foi para ali, sem ganhar 70 mil e 30 minutos. Tá entendendo? Exatamente. E faz um baita, eu ia falar outra palavra, mas faz um baita de trabalho. Pega a criança e alfabetiza essa criança. Faz essa criança ler e escrever. Faz essa criança passar por uma faculdade de medicina, engenharia, seja lá o que for. Sabe? Por mais dificuldade que ela tenha, e ela tem. Porque a dificuldade que qualquer pessoa aí fora tem, nós, professores, também temos. Claro. E muitas. Mas nós conseguimos fazer novamente a roda girar. E não pergunte como. Aonde a gente aprendeu isso, como a gente aprendeu isso, o que a gente faz para dar conta disso. É amor. É amor. É muito mais do que amor, é profissionalismo também. Eu não vou romantizar a profissão de educador, porque senão eu teria que romantizar a profissão de médico, eu teria que romantizar a profissão de engenheiro. Como é que o cara faz aquele prédio todo, aquela porcaria não cai, né? Então, assim, é um baita de um profissional dentro da sua área. Só que nós, professores, escolhemos lidar com gente. Né? Quando alguém criou esse telefone aqui, ele padronizou, fez lá os cálculos, testou, não sei o quê, botou bonitinho, fez o telefone e dá defeito. Claro. Aí você pega um ser humano, dá lá na mão do professor. Aí ele tenta padronizar, né? Ele começou lá com B com A faz Bar, B com A faz Bó, não sei o quê. Aí o João não aprende. Aí o professor vai lá, pega as palavrinhas juntas, as letrinhas juntas, vamos montar aqui. Não vai. Como é que eu vou fazer? Aí ele fica ali matutando. Por quê? Aquela obra bruta ali, vamos colocar assim, aquela criança ali, ela é única. Ela tem um processo de formação diferente do outro. Então não tem padrão. Não. E o cara consegue. Esse profissional consegue.
Então, é sobre isso. Eu não sei, eu acho que eu me perdi um pouco, desculpa. Nada. Mas falar de educação É muito... é algo muito... No meu caso, é muito emotivo, mas é algo de muita responsabilidade. Claro. É algo de muito estudo. Eu vejo pessoas, eu me formei em 1988. Caramba. Formação de professores. E eu não parei de estudar até hoje. Porque se eu parasse, eu não estaria mais dentro da escola. Eu estaria escondidinha num canto, né? Porque e eu não vejo nenhum profissional da escola escondidinho num canto, porque não dá nem tempo da gente se esconder. A gente está sempre correndo, agitando, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tentando ajudar socialmente que a sociedade, de uma forma, ela cresça e floresça. Com certeza. Né? E que esse índice de violência, né, voltando para a violência, ele diminua cada vez mais. O que eu ia te perguntar, as campanhas de conscientização dentro da escola, elas funcionam ou não funcionam? Funcionam. Funciona porque senão a gente já teria tido a gente não estaria nem mais na Terceira Guerra, né? A gente não sei nem qual guerra a gente teria. Porque criança é um bichinho que não para, né? O adolescente, eles estão sempre em movimento, estão sempre criando as coisas e tudo mais. Tem várias, né? Bullying, a gente trabalha muito a questão do bullying, a gente trabalha muito a questão do respeito ao outro, a questão da própria individualidade, né? De quem sou eu dentro dessa história do universo escolar, né? É muito importante fazer isso. O respeito ao professor, aos demais profissionais, porque muitas das vezes, principalmente os adolescentes, ele entende a figura do professor como o cara, os demais profissionais da escola, como se não tivesse tanta importância assim. Então a gente tenta mostrar também que todos na escola, né? É uma aldeia inteira para cuidar daquela criança. Há um engajamento familiar nessa campanha de conscientização ou ainda não tem? Ainda tem Existe, muita ressalva? Não, o grande problema hoje, da dificuldade hoje, primeiramente, é a questão do trabalho, né? Nem todos os nossos pais, às vezes, eles têm um trabalho formal, porque a lei garante a eles ir à reunião de pais e tudo mais. Mas quando você não tem um trabalho formal, tipo, eu não posso pegar uma manicure e levar para a reunião de pais e ficar com ela 2, 3 horas, porque ela está perdendo serviço, ela está deixando de ganhar o dinheiro dela do dia a dia. Muitas vezes ela trabalha em casa, né? Então, de repente, ela consegue ajeitar o horário dela, mas aquele horário que ela sai ali, ela está perdendo o dinheiro dela. Isso a escola tem que entender, né? Então, o engajamento, ele se dá ainda de uma forma muito precária, né? Porque é o que eu falo, a escola acaba recebendo as influências de problemas que não são dela. Sim, claro. Eu posso fazer uma reunião de paz a cada 1 mês, a cada 2 meses. Eu vou ter paz ali? Não. Então não adianta fazer. Você está entendendo? Porque é uma resposta não da escola, né? Não é um problema que a escola tem, é um problema social que acaba respingando na escola. Né? A gente estava falando da violência, não é que a escola bate, ensina a bater, não. Uma criança vem lá de fora com várias demandas e que acabam... Só estoura ali, né? Só estoura ali, né? Então, só dá o start, né? Ali. Né? A questão da presença dos pais, eu não vejo como... esse pai não quer nada. Pode até ser. Como em qualquer lugar. Isso tem na escola particular. Tem pais que nunca foram à reunião dos seus filhos. Porque muitas das vezes nem querem ir. Mas tem pais que não podem ir. Sim. Né? Então você tem que ter essa dimensão. Você fazer uma reunião numa sexta-feira, numa comunidade mais pobre, é complicado. Você tá entendendo? Então, assim, tem coisas que a gente tem que começar... Lá na escola eu falo, gente, não faz reunião de pais sexta-feira. Não vamos fazer, porque a gente vai ter pouca frequência. E tem mesmo. Você tenta fazer uma reunião de pais segunda-feira, sexta-feira é péssimo. A frequência de pais é bem menor, porque é um dia que muitos que trabalham na informalidade, como garçom, não sei o quê, tá saindo para trabalhar, fazer faxina, essa coisa toda. Quinta e sexta é muito complicado, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, ter esse olhar. Então, Helena, a gente acaba agora o nosso pod. A gente está com o horário apertadinho aqui, mas eu queria deixar aqui um recado, que se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Os nossos espectadores, eles podem entrar nas suas redes sociais aí e a gente vai deixar aberto lá no canal um comentário, né? Desculpa, volta. Pode ir? E a gente vai deixar aberto lá no canal um espacinho para vocês fazerem as perguntas, algumas dúvidas que vocês quiserem tirar. É importante, né? Eu acho que como educadora, às vezes alguma coisa ficou, alguma lacuna, e as pessoas querem saber mais e mais e mais e mais.
E chegando ao fim, eu quero que você deixe um recado aqui pra gente, né? Mas primeiro eu quero muito te agradecer pela sua presença, pela segunda vez no VieiraCast. E assim, a importância do tema que você trouxe hoje, a importância do cuidado que você teve de. Você falou assim, eu falei demais e eu me emociono, eu acabo passando. Não. Você, de fato, passou aqui pra gente hoje, né, o que é educação, né? O que cada profissional como você sente, né? Então, assim, e que muitas das vezes não tem voz. Porque, enfim, as pessoas, infelizmente, ainda valorizam, né? Eu vou chamar num programa um médico, um cientista, mas aquele médico, aquele cientista, aquele advogado, ele passou por um professor, por um educador, ele passou por um pedagogo, né? E que direcionou ele para aquela carreira. E, assim, me emocionou muito a sua fala, te agradeço muito, parabéns por você tá desde o início no Instituto Vieira, tá? Realmente, assim, é muito, muito difícil você ver um profissional com a sua bagagem caminhar até onde for, até onde der, do início ao fim. Parabéns. Bianca, eu agradeço e assim, a minha fala é novamente de gratidão. O chão da escola é o melhor local. Tem até uma música, né, que fala isso, é no chão da escola. É ali que fervilha tudo. E ali a gente recebe tudo e todos. Eu tenho gratidão de poder fazer parte de um projeto que inclui. Gratidão por ter me conduzido até hoje na educação. Eu nunca trabalhei em outra área que não fosse educação, errei muito, levei muita pancada nesses 28 anos aí de estrada, mas ainda tem uma chama. E de 2 anos para cá, a chama que estava quase se apagando e eu estava contando os dedos para aposentar, ela acendeu novamente. Né? Então, o Instituto ele permite essas falas, que não é uma fala teórica, não desmerecendo, gente, mas o chão da escola, aquele dia a dia ali frenético, às vezes não dá nem tempo da gente ler um livro, da gente se aprofundar num instituto, num lugar legal, né, de faculdade e tudo mais. Mas dá uma bagagem muito grande para a gente. Meu respeito a todos esses profissionais que fazem e escrevem a história da educação brasileira, mas meus mas muito parabéns para aqueles que fazem, transformam a teoria em prática, que vão além da teoria, que pega a teoria às vezes e vira, e esmiuça ela e fala assim, faltou essa vírgula aqui nessa teoria, e o cara descobre a vírgula. Né? Parabéns a todos os profissionais que eu posso ter contato e aqueles que eu ainda não tive, se eu tiver um dia o prazer de ter contato também, de ver esses trabalhos. A gente está aí com um projeto lindo que está chegando, né? A gente tem uma parceria com a Universidade de Mediação, é a Universidade... deixa eu lembrar, Estácio, né? Estácio de Sá. A gente tem aí uma parceria de 3 bolsas para fazer o curso de mediação escolar, que é um curso de muita importância para nós profissionais de educação. Quem puder fazer, quiser, dá uma ligada lá para o Instituto que a gente passa como é que vai funcionar isso. Então, são 3 bolsas da Estácio de Sá para o curso de mediação escolar. A Estácio a gente tem essa parceria, o Instituto tem essa parceria com a Estácio, e como a gente vinha gravar aí para falar de violência, o curso de mediação, ele procura resolver os conflitos. Né? Então, resolver conflitos, não apontar quem está errado. Isso é muito importante. E assim, agradecer ao meu padrinho, né? Eu não posso esquecer, o Léo, quando ele olha para essa questão, esse lado social, ele deixa de ser um político, ele sai do político comum e passa para um político de primeira grandeza, né? E faz isso sem a obrigação.
Porque ele podia estar investindo em outras áreas e ele consegue olhar e ver de não dar o peixe, mas de ensinar a pessoa a pescar. Então, quando eu olho para o Léo, eu já sempre tive uma admiração, acompanho a carreira do Léo há bastante tempo. E quando eu olho para o Léo, eu vejo que o Léo e o Luciano, né, agora junto com a gente, né, dentro da política, o quanto isso é importante, a gente ter políticos que vejam não só a educação formal, porque a educação formal é obrigação, né, de qualquer representante político nosso desenvolver. Mas quando ele abre um parênteses para essa educação formal, ele vem para essa educação não formal também ajudando a capacitar pessoas. Então, meu agradecimento, minha gratidão, né, tanto ao Léo Vieira e ao Luciano Vieira, que são os nossos padrinhos, nesse projeto tão bonito que é o Instituto Vieira, e as nossas parcerias que cada dia só crescem, graças a Deus, porque estão vendo que dá resultado e que a coisa funciona. Faz a diferença, Fazemos. Estamos fazendo, graças a Deus. Passa suas redes sociais aí, Helena. Eu tenho Instagram. Eu acho que é Helena... @Helena Cosme. Eu acho que é Helena, @ Helena Cristina Cosme. Eu acho que é isso. Depois a gente vai deixar aqui. No... Eu não lembro de cabeça, não, mas eu acho que é isso. Mas me acham lá, facinho, porque eu sou facinho na internet. Aprendi. E não vou deixar de dar o recado, né? Aquele velho e bom recado, né? Agradecer aos nossos parceiros, ao Estúdio De Franco, que a gente está aqui, né? Ao Glaucio, meu produtor, diretor do Vieira Cast, ao Amarildo, né? Que produz aqui o Vieira Cast com a gente, as faculdades Simonsen, a Universidade de Castelo Branco, o Instituto Invictus, a Universidade Estácio de Sá, a BRAC, a FMX e agora a mais nova parceria do Instituto Vieira, a TV Ecologia. É isso aí, gente. Não deixem de seguir, comentar, curtir, compartilhar, mas segue mesmo, entendeu? Compartilha, curte, porque isso aí faz com que a gente tenha mais likes, mais visualizações, entendeu? Então, no @PJPoderosas, o Instagram do Instituto, e lá na nossa bio do Instagram tem o link do Vieira Cast.